Na aula passada, estudamos as funções base, sal e óxido. Nós vimos na nossa aula que as bases são substâncias que, quando em solução aquosa, liberam como íon negativo, ou seja, como ânion, sempre o OH-. Já os sais são substâncias que, quando em solução aquosa, liberam íon positivo diferente de H+, e íon negativo diferente de OH-. Então, os sais, nós chegamos à conclusão de que são formados pela junção da parte positiva das bases e da parte negativa dos ânions. E os óxidos são compostos binários, ou seja, formados por dois elementos, sendo que sempre um desses elementos vai ser o oxigênio. Observamos as fórmulas e as nomenclaturas destas funções. As bases são formadas pelo ânion hidróxido, OH-. Por isso, o seu nome fica hidróxido de sódio e a sua fórmula NaOH. Já para os sais, nós temos a parte positiva, que seria o cátion, e a parte negativa, o ânion. No caso do NaCl, teríamos o cloreto de sódio. Já do óxido, nós teríamos então o carbono com o oxigênio formando o dióxido de carbono, CO2. Notamos também o importante fenômeno da chuva ácida. Nós vimos que a chuva ácida é causada pelo dióxido de enxofre. O dióxido de enxofre é um óxido que é liberado pelas termoelétricas, pelas fábricas, pelas indústrias e que, quando se junta na atmosfera com a água, transforma a água em chuva ácida, levemente ácida, mas que já causa alguns danos à natureza e ao homem. Boa aula! Olá pessoal, eu sou a professora Tânia e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a química. E o assunto de hoje é muito importante, são as reações químicas. É maravilhoso sabermos que na natureza todos os materiais eles estão constantemente se transformando. Como a matéria ela reage uma com a outra, formando novos materiais. Isso é maravilhoso e isso só acontece por causa das reações químicas. As reações químicas, elas estão presentes no nosso cotidiano. Veja, por exemplo, quando você acende o seu fogão para você cozinhar os seus alimentos. Ali está ocorrendo uma reação química chamada reação de combustão. Ou também quando você coloca o seu pão ou o bolo para assar. A fermentação, o fermento adicionado ao pão ou ao bolo, vai fazer com que o pão cresça, vai fazer com que ele fique fofinho e macio. Isso só é possível por causa de uma reação química. Nós sabemos que uma criança, para poder crescer e se transformar num adulto, precisa ingerir muitos alimentos. Você já se deu conta de quantas reações químicas ocorrem no nosso organismo para que essa criança possa crescer e se desenvolver? Pois bem, as reações químicas, elas estão muito mais próximas de nós do que nós podemos pensar. Então agora, nós vamos ver o que é uma reação química. Nós precisamos de duas moléculas do gás hidrogênio, mais uma molécula do gás oxigênio, para formar duas moléculas de água. As substâncias que estão antes da seta de reação, nós chamamos de reagentes. São as substâncias que nós vamos somar
para depois da seta de reação, nós obtermos os produtos. As quantidades são exatamente a quantidade das moléculas que nós precisamos para poder fazer a reação química. Veja que nós precisamos de 2 moléculas do gás hidrogênio, 1 molécula do gás oxigênio. Com isso, nós formamos 2 moléculas de água. Vem aqui comigo dar uma olhadinha. Vamos fazer de conta que essas bolas brancas sejam os átomos de hidrogênio. Então, nós teremos 1 molécula do gás hidrogênio mais outra molécula do gás hidrogênio. Nós vamos somar a essas 2 moléculas 1 molécula do gás oxigênio, porque o gás oxigênio é formado por 2 moléculas de oxigênio. Esses são os nossos reagentes e que vão desaparecer durante a reação. Por quê? Porque estes reagentes vão se unir e vão formar 2 moléculas de água. Veja que a molécula de água é formada por 1 átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio. Para você entender melhor, vem aqui comigo na bancada. Nós fizemos aqui o mesmo modelo das bolas, que fica muito mais simples para que você possa entender. Então, antes da reação, nós temos 1 molécula do gás hidrogênio. Então, cada bolinha seria 1 átomo de hidrogênio. E teríamos aqui também uma outra molécula do gás hidrogênio. Então, seriam 2 moléculas do gás hidrogênio. Nós vamos somar a elas os 2 átomos aqui, ó, de oxigênio. Então, 2H2 mais 2 oxigênios. Esses seriam os nossos reagentes. Agora, olha o que acontece. Nós teremos, então, uma molécula de água. Como que é a molécula de água? A molécula de água, ela tem 2 átomos de hidrogênio ligados a 1 oxigênio. Então, seria esta daqui a molécula da água, certo? E mais outra molécula de água. Teríamos aqui, então, a molécula do gás hidrogênio, que vão se desmembrar os 2 átomos, formando aqui pra gente, então, mais uma molécula de água. Então, vocês viram que aqui ninguém se perdeu. Tudo o que havia no começo da reação, nós utilizamos depois da reação. Por isso, nós formamos, então, as 2 moléculas de água. Você entendeu? Então, agora vamos ver o que é uma reação química. Reação química é a representação gráfica e abreviada de um fenômeno químico. Então, os fenômenos químicos, para que eles possam ser explicados, eles precisam ser escritos, precisam ser demonstrados. Então, os cientistas acharam que a reação química era a maneira mais correta de explicar o fenômeno. Por exemplo, esse mesmo da água. Explicar que 2 moléculas do gás hidrogênio reagem com 1 molécula do gás oxigênio, formando então 2 moléculas de água. Muito bem, então agora nós vamos ver quais são os tipos de reações químicas. O primeiro tipo de reação química é a reação de síntese ou adição. O outro tipo é chamada de reações de análise ou decomposição. Temos ainda as reações de deslocamento, ou também chamada de substituição ou de simples troca. E o último exemplo de hoje são as reações de dupla troca ou de dupla substituição. Então, nós colocamos aqui no quadro de giz um exemplo de cada um dos tipos de reações para que você possa entender melhor. A primeira equação representa o tipo de reação que nós chamamos de adição. Nós temos um átomo de carbono e este átomo está se somando a uma molécula do gás oxigênio. Tudo isso através do aquecimento. Esse triângulo significa que nós estamos aquecendo os reagentes. Eles irão produzir uma única substância que seria o gás carbônico. Então, adição é quando nós temos 2 ou mais substâncias e elas, ao final da reação, se unem,
formando um único composto. Agora nós vamos ver a reação de análise ou decomposição. A reação de decomposição é aquela onde nós temos uma única substância no início da nossa reação. Após a seta de reação, na presença do óxido de manganês, nós vamos ter esta molécula dividida em outras moléculas. Então, ela se decompôs, ela se dividiu em cloreto de potássio e em gás oxigênio. Então, vejam, uma molécula que origina outras moléculas. As reações de decomposição podem ser chamadas de pirólise. A pirólise é a decomposição através do aquecimento, através do calor. Veja que também temos reações de decomposição que nós chamamos de fotólise. A fotólise também é um tipo de reação de decomposição através da luz, porque foto significa luz. E temos ainda o último tipo de reação de decomposição, que seria a eletrólise. Então, seria a decomposição na presença da eletricidade. Então, pirólise, aquecimento. Fotólise, luz. Eletrólise, eletricidade. Agora vamos ver o outro tipo de reação química. São as reações de deslocamento ou de substituição, ou ainda chamados de simples troca. Veja aqui o exemplo no quadro. Nós temos o átomo de ferro. O átomo de ferro, ele está sozinho e ele está reagindo com o sulfato de cobre. Mais tarde, após a reação, você percebe que o ferro, ele ocupou o lugar do cobre. Veja que o cobre ficou sozinho e o ferro acabou ficando com o ânion sulfato, formando o sulfato de ferro. E o cobre, então, ficou sozinho. Para você gravar melhor, pense que seria assim. O cobre e o sulfato seriam um casal de namorado e o ferro de olho no sulfato. Ah, quando o cobre daí fechou o olho, piscou, o ferro foi lá e roubou o namorado do cobre. E o cobre, coitado, ficou aqui no final da reação chupando o dedo. Então vejam, você simplesmente substitui um pelo outro. Entendeu? Então agora vamos para o outro tipo de reação. Reações de dupla troca ou de dupla substituição. Bom, aqui acontece quase a mesma coisa, mas veja que aqui no quadro nós temos o cloreto de sódio, ou seja, o átomo de sódio e o de cloro, mais o átomo de prata, mais o nitrato, que no caso seria o NO3. Esses são os nossos reagentes. No final da reação, veja que a prata acabou ficando com o cloro e o sódio acabou se ligando com o nitrato, formando o nitrato de sódio. Então, para você gravar melhor, você pode dizer assim, ó, 2 casais de namorados, certo? Aí o que foi que aconteceu? O sódio brigou com o cloro, a prata brigou com o nitrato. Aí o que foi que aconteceu? O sódio estava lá tão triste e o nitrato disse, venha, vou consolar você. E acabaram formando um novo par. E a prata, para não ficar sozinha, resolveu convidar o cloro para fazer um passeio e ambos então formaram um outro composto, cloreto de prata. Mas para que uma reação química ela possa ocorrer, são necessários 2 fatores importantes. A reação química, quando ocorre o melhor contato possível entre os reagentes. Então, quando os reagentes podem entrar em contato uma substância com a outra, é que acontece a reação. Veja, por exemplo, se nós tivermos 2 líquidos, nós podemos fazer rapidamente uma reação química. Agora, se nós temos 2 sólidos, por exemplo, 2 sais que estão no estado sólido, o contato entre as moléculas é mais difícil. Então, o que nós temos que fazer? Temos que diluir um desses sais em água para que a reação, então, possa ocorrer, para que possa haver o famoso contato entre os reagentes. E, além disso, quando os reagentes têm afinidade química, é que pode ocorrer, então, essa reação. Bem, pessoal, vamos ver umas experiências agora. Nós estamos aqui, então,
para fazer para você duas experiências. Uma reação de simples troca e uma reação de dupla troca. A reação de simples troca nós vamos fazer utilizando duas substâncias. O magnésio metálico, que você já conhece de outras experiências que nós já fizemos, e vamos usar também o ácido clorídrico. A forma do ácido clorídrico é HCl. Então, o que nós vamos tentar fazer? Lembram da reação de simples troca? É aquela onde o metal tenta roubar o lugar do outro elemento químico. No caso, o magnésio vai roubar a posição do hidrogênio na fórmula HCl. Então, veja só o que acontece. Vamos pegar aqui um pedacinho do magnésio metálico e vamos colocá-lo dentro do tubo. Você pode ver que o ácido está, havendo aqui uma transformação. O magnésio está sendo corroído, está sendo transformado em cloreto de magnésio. E essas bolinhas que você está vendo aqui flutuando é a produção do gás hidrogênio, que é altamente combustível. Então você pode perceber que o gás formado é o gás hidrogênio, então que foi deslocado, e aqui então formou um sal solúvel em água, por isso que você não está vendo, que é o cloreto de magnésio. Quer ver de novo? Vamos colocar mais um pedacinho de magnésio para que você veja. Olha lá, ó. Então todas essas bolinhas que estão se formando e esse gás que está saindo aqui é o próprio gás hidrogênio. Então o magnésio, na linha de reatividade, conseguiu fazer o deslocamento do hidrogênio. Então o magnésio assumiu o lugar do hidrogênio. E o hidrogênio escapou para a atmosfera na forma de gás hidrogênio. Ok? Essa então uma reação de simples troca. Agora vamos ver aqui uma reação de dupla troca. Nós temos aqui o nitrato de prata. E aqui também temos uma solução de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Pegamos os dois sais e dissolvemos na água. Essa reação vai ser uma reação de dupla troca, ou seja, a prata ela se separa do NO3 e se liga com o cloro. E o sódio aqui do sal, ele vai se ligar com o NO3 do outro frasco. Então veja só, nós vamos identificar a formação de dois sais. Um que vai formar um precipitado branco, que será o cloreto de prata. Agora, o nitrato de sódio, nós não vamos poder identificar porque ele é solúvel em água. Então, nós vamos identificar apenas um dos sais formados. Então, veja só, vamos colocar então uma substância dentro da outra. Você já vai ver a formação do sal. Tá vendo ali? Veja que automaticamente a solução ficou toda esbranquiçada. Se nós deixarmos decantar, ou seja, descansar, você vai ver que o sal aos pouquinhos vai abaixando e vai ficar no fundo aqui do nosso Erlenmeyer. Essa então é uma reação de dupla troca. Muito bem, então por hoje é só, por agora. Nós vamos então a um breve intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Espero você então, até daqui a pouco. Voltando então do nosso intervalo, nós vamos continuar estudando as reações químicas. Você deve estar se perguntando, mas professora, eu não sei quais são os produtos que eu obtenho quando eu formo a reação química. Não precisa se preocupar, porque os químicos já se preocuparam por você. Veja, quando nós temos uma reação de simples troca, nós precisamos entender que são os metais que roubam o lugar uns dos outros. Então veja aqui comigo. Nós temos aqui a linha de reatividade, onde o potássio, o bário, o cálcio, o sódio e o magnésio são os metais alcalinos. Nós temos agora o alumínio
o zinco e o ferro, que são metais comuns. Aí temos o hidrogênio e para cá temos o cobre, o mercúrio, a prata e o ouro. Olha aqui comigo que a seta que indica a reatividade, ela cresce aqui da direita para a esquerda. Então veja que o elemento mais reativo seria o potássio e o elemento menos reativo seria o ouro. Veja esta reação. O zinco, ele quer roubar o lugar do mercúrio. Só que ele só pode tomar o lugar do mercúrio se ele realmente for mais reativo que o mercúrio. Então nós consultamos a linha de reatividade. Encontramos aqui o zinco e vemos que o mercúrio está lá quase no final da reta. Isso quer dizer que o zinco é mais reativo do que o mercúrio. Então ele consegue roubar o lugar do mercúrio, formando então o sulfato de zinco. E o mercúrio acabou então ficando sozinho. Agora veja a equação aqui de baixo. A prata, ela quer roubar o lugar do alumínio. Vamos ver se isso é possível. A prata se encontra aqui no final da reta. Então você verifica que a prata, ela é menos reativa do que o alumínio. Então esta reação, ela não vai ocorrer, porque a prata não tem força suficiente para arrancar o alumínio do nitrato. Então essa reação, ela não ocorre. Muito bem, vamos ver agora classificação das reações químicas. Reações reversíveis. Você está vendo que as reações reversíveis, elas estão sendo indicadas por duas setas, uma apontando para um lado e outra para o outro. Isso quer dizer, se você tem o átomo de hidrogênio e soma com o de oxigênio, você obtém a água. Mas você pode também ter uma molécula de água e transformá-la em duas moléculas de hidrogênio e uma molécula de oxigênio. Então essa reação, ela ocorre nos dois sentidos. Agora veja a reação irreversível. Ela é indicada por uma única seta, indicando o sentido da reação. Essa reação, ela ocorre apenas no sentido indicado pela seta. Temos também as reações exotérmicas. São aquelas que liberam calor. E as reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. Agora, nós vamos partir para um outro tema, ainda falando das reações. Agora nós temos que fazer o acerto dos coeficientes. O que seria o acerto de coeficientes? São as quantidades que nós vamos utilizar dos reagentes para poder formar os produtos. Confira comigo então. Acertar os coeficientes ou balancear uma equação química é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membros da equação. Veja bem, se você está fazendo um bolo de abacaxi, no final você não pode querer que o seu bolo tenha gosto de morango. Isso comprova que antes de você pôr o bolo para assar, você juntou o trigo, o fermento, o abacaxi para poder produzir o bolo de abacaxi. Então, tudo aquilo que você tem antes da sua reação tem que aparecer depois da sua reação. As quantidades principalmente. Se você utilizou 3 ovos, no final o seu bolo vai ter que ter o gosto dos 3 ovos. Se você utilizou 2 colheres de abacaxi, no final o seu bolo terá que ter o gosto de abacaxi. Então, na natureza é assim. Tudo que você utiliza para reagir, você vai ter então como produto. Então veja quais são os métodos para que a gente faça o balanceamento dessas reações. O primeiro método é chamado de método da tentativa. Então veja aqui comigo. Vamos fazer o balanceamento desta primeira equação. O gás hidrogênio, somando-se ao gás oxigênio, produz uma molécula de água, H2O. Vamos ver as quantidades dos átomos. No início da reação, 2 átomos de hidrogênio. No final da reação, 2 átomos de hidrogênio. Agora vamos conferir o oxigênio. No início da reação, 2 átomos de oxigênio. Agora veja no final,
apenas um átomo de oxigênio. É por isso que o balanceamento é necessário em uma reação química. Então, como que nós procedemos o balanceamento? Nós temos que organizar as quantidades. Se eu tenho 2 átomos de oxigênio no início da reação, no final eu também tenho que ter 2 átomos de oxigênio. E como é que eu faço para ter 2 átomos de oxigênio? Eu só posso mexer nas quantidades que são os coeficientes, os números que vão na frente das moléculas. Eu não posso mexer nas moléculas, mas sim nas quantidades que vão aqui na frente. Então, para ter 2 átomos de oxigênio, eu procedo da seguinte maneira. Coloco o número 2 aqui e este número 2, ele vai multiplicar a quantidade de oxigênios. Então, 2 vezes 1 oxigênio dá 2 oxigênios, igual ao primeiro membro. Só que agora preste atenção. Veja que agora eu aumentei as quantidades de hidrogênio. 2 vezes 2, 4 hidrogênios. Então, no início da reação, aqui eu tenho que ter 4 hidrogênios. Como é que eu vou proceder então? Coloco o número que multiplicado por 2 vai dar 4, que é o próprio 2. 2 vezes 2, 4. Então, o meu balanceamento está feito. É pelo método da tentativa. Não adianta se apavorar. Vamos fazer aqui o de baixo para você pensar bem, para você tentar resolver depois os outros exercícios que estão aí no seu material didático. Então, vem aqui comigo. Olha, o cálcio está sozinho, um átomo apenas. E aqui temos um oxigênio. Somamos com 2 átomos de fósforo e 5 átomos de oxigênio. Agora veja aqui, ó, no final da reação. Nós temos 3 cálcios. Opa, está faltando o número 2 aqui. Bom, vamos voltar lá. Temos 3 cálcios aqui, logo temos que ter 3 cálcios no início da reação. Então, colocamos o número 3. Não esqueça que quando eu coloco o número 3 aqui na frente do óxido de cálcio, eu alterei a quantidade do cálcio e também do oxigênio. Então, 3 cálcios no início da reação, olha aqui, 3 cálcios no final da reação. Agora vamos ver o átomo de fósforo. Veja que aqui no final da reação, o 2 está multiplicando tanto os átomos de oxigênio quanto os átomos de fósforo. 2 vezes 1, 2. Agora veja que no início da reação, nós já temos 2 fósforos. Então aqui basta colocarmos o número 1. 1 vezes 2, 2. E olha aqui, 2 vezes 1, 2. Vamos tirar a prova real agora pelo átomo de oxigênio. Se ele estiver correto, é porque o nosso balanceamento também está correto. Veja aqui, 4 vezes 2, 8 átomos de oxigênio. Então, temos que ter obrigatoriamente 8 átomos no início da nossa reação. Então, vamos conferir. 3 vezes 1, 3. Agora aqui, 1 vezes 5, 5. Então, 3 mais 5 é igual a 8. Então, nós temos também 8 átomos de oxigênio no final da nossa reação. O método da tentativa é assim. Você tem que ir tentando, vendo a quantidade de organizando, até que você chega no resultado final. Por isso tem esse nome, da tentativa. Agora nós vamos ver um método um pouco mais complexo, que é o chamado método da oxirredução. Para fazermos o acerto por oxirredução, nós temos que saber reconhecer o NOx de cada elemento químico. Então veja lá comigo. NOx é o número de oxidação, NOx, número de oxidação. Agora veja o que significa NOx. NOx é a carga que um átomo adquire quando participa de uma ligação química. O NOx deve ser determinado para cada átomo. Então, se você tem uma reação química, cada átomo participante dessa reação química tem um NOx, que é a carga.
essa carga indica se o átomo ele tem tendência em ganhar elétrons ou em perder elétrons. Se ele tem tendência em ganhar elétrons, nós já vimos nas aulas passadas, a carga será negativa. Se ele tem tendência em perder elétrons, nós já vimos que a carga ficará positiva. Regras. O NOx de cada átomo de uma substância simples é sempre igual a zero. Veja, uma substância simples nós estudamos nas aulas anteriores. É aquela formada pelo mesmo elemento químico, oxigênio, hidrogênio, gás, ozônio. Então, o NOx das substâncias simples sempre vai ser zero, certo? Essa é a primeira regra. O NOx de um íon monoatômico é sempre igual à sua própria carga. Veja aqui o exemplo. No caso do ferro, o ferro poderá apresentar NOx mais 3 ou mais 2, mas essa carga sempre virá identificando o elemento químico. No caso do alumínio também, NOx mais 3. Então, a carga dos íons monoatômicos sempre virá aqui indicada na própria equação química. Outra regra, a soma dos NOx de todos os átomos de um composto iônico é sempre igual a zero. Nós temos aqui, então, um composto iônico, cloreto de sódio. Então, como é que nós sabemos a carga de cada um deles? Bom, o sódio é da família 1A, então ele tem tendência em perder elétrons. E por ser da família 1A, ele tem tendência em perder um elétron. Por isso, sua carga fica positiva, mais 1. O cloro é da família 7A. Ele tem tendência em receber elétron. Por isso, o cloro fica com a carga menos 1. Mais 1 com menos 1 é igual a zero. Vamos às outras regras. Alguns elementos apresentam NOx fixo. Veja só, os metais alcalinos, que são da família 1A, todos têm NOx mais 1. Veja o outro exemplo. Os metais alcalino-terrosos são da família 2A. Eles apresentam NOx mais 2, ou seja, tendência em perder 2 elétrons. Agora veja o oxigênio. O oxigênio vai apresentar o NOx menos 2 na maioria das vezes. E os halogênios, que são os elementos da família 7A, vão apresentar o NOx com carga menos 1. Por último agora, então, vamos aprender a calcular o NOx de uma molécula. Nós já vimos as regras. Qual é o NOx do hidrogênio? O NOx do hidrogênio é mais 1. O NOx do enxofre, eu não sei, é o que eu quero descobrir. E o NOx do oxigênio, lembra-se, quase sempre é menos 2. Então, como é que nós vamos achar o NOx do enxofre? Nós fazemos a seguinte expressão matemática. Nós temos 2 hidrogênios, então 2 multiplicado pela sua carga, que é mais 1. Mais, quantos enxofres nós temos? Apenas um enxofre. Um enxofre multiplicado pela sua carga. Não sei qual é a carga do enxofre, é X. É justamente o valor que nós queremos descobrir. Mais, quantos oxigênios nós temos? 4 oxigênios. 4 multiplicado pela carga do oxigênio, que é menos 2. Tudo isso deverá ser igual a zero. Agora fica fácil para nós respondermos. 2 vezes mais 1 vai dar 2. Mais 1 vezes x vai dar 1x. Mais com menos vai dar menos. Então, 4 vezes 2, 8. Tudo isso igual a zero. Agora vamos isolar o x. X é igual. O 8 passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Mais 8. E o 2 passa para o outro lado da igualdade com o sinal trocado. Menos 2. X é igual. 8 menos 2
é igual a mais 6. Então, o NOx do enxofre, nós descobrimos que é mais 6. Fica mais ou menos assim. Aqui, mais 1, aqui, mais 6 e aqui, menos 2. Veja que o total de cargas negativas tem que ser igual ao total de cargas positivas. Vamos ver as cargas positivas primeiro. 2 hidrogênios, 2 vezes 1, 2. Mais 6, 8. Agora veja aqui, 4 oxigênios multiplicado por menos 2 vai dar menos 8. Então, o NOx dessa molécula está correto. Vamos então agora para as nossas dicas de estudo. A minha dica de hoje é que você esteja sempre com a tabela periódica em mãos para reconhecer a família dos elementos químicos. Só assim você vai conseguir encontrar o NOx com maior facilidade. Além disso, não se esqueça de realizar os exercícios do seu material didático para você poder treinar e depois resolver os exercícios com maior facilidade. A professora Tânia nos falou sobre as reações químicas. Aprendemos quais os tipos de reações químicas existentes. Nós vimos então que uma reação química é a explicação de um fenômeno químico, escrita através de símbolos próprios da química. Vimos como é feita a classificação das reações químicas. Nós vimos também que as reações químicas são classificadas em reações de decomposição, reações de adição, reações de simples troca e reação de dupla troca. Soubemos o que é o NOx. Nós hoje aprendemos que NOx significa o número de oxidação, ou seja, é a carga que cada elemento químico possui dentro de uma reação química, ou perdendo elétrons com carga positiva ou ganhando elétrons apresentando carga negativa. Até a próxima aula.